Você está ali, tranquilamente no seu quarto, aproveitando o som da sua música favorita. O mundo lá fora parece distante. Tudo que importa agora é esse momento de paz. Mas, de repente, algo estranho acontece. O som para abruptamente, como se o silêncio tivesse tomado conta do espaço. Você olha para o celular. Sem internet. Nenhuma barra de sinal. Nada. Você pensa que pode ser apenas um problema técnico. Talvez o Wi-Fi tenha caído ou o celular esteja com defeito. Mas então, bem, a porta do seu quarto se escâncara. Sua irmã entra correndo, completamente em pânico, gritando algo sobre anéis. Anéis? Do que ela está falando? Você ergue os olhos e vê algo que nunca imaginou ser possível. Faixas brilhantes e misteriosas se formando no céu, como se fossem anéis gigantescos pairando acima da terra. É surreal, inexplicável e assustador. E, como se isso não bastasse, sua irmã já está tirando selfies com o fenômeno. Se você está tão curioso quanto eu para descobrir o que diabos está acontecendo aqui, não esqueça de deixar aquele like, comentar o que achou dessa introdução maluca e se inscrever no canal para acompanhar até o final. Prometo que vai valer a pena. Não demora muito para perceber que vocês não são os únicos a testemunhar isso. Em questão de minutos, toda a vizinhança está do lado de fora, tentando entender o que diabos está acontecendo. Alguns gravam vídeos, outros tiram fotos, mas ninguém sabe ao certo o que esses anéis significam. Você decide correr para dentro de casa e ligar a TV na esperança de obter respostas. Mas, ao sintonizar nos canais de notícias, a situação fica ainda mais assustadora. Cientistas estão alertando sobre uma possível catástrofe iminente. Eles pedem para que todos permaneçam em casa enquanto tentam descobrir o que está causando esse fenômeno. Os anéis parecem estar limitando a exposição da Terra ao Sol. Isso já está causando uma queda drástica nas temperaturas globalmente. O que antes era um dia ensolarado e quente agora parece, bem, frio. Extremamente frio. E então, de repente, o sinal da TV é cortado. Você tenta sintonizar outros canais, mas todos estão fora do ar. É como se o mundo inteiro tivesse sido desconectado. Você hesita por um momento, observando tudo isso acontecer ao seu redor. Mas quando vê sua irmã ainda do lado de fora, distraída tirando selfies com os anéis no céu, você finalmente toma uma decisão. É hora de sair dali e buscar algumas respostas. Você está a caminho da cidade, mas algo incomoda sua mente. Os anéis parecem diferentes agora, mais grossos, mais densos. Eles já não são apenas um fenômeno bonito no céu. Eles estão se transformando em algo maior, algo ameaçador. Tem algo acontecendo com esses satélites. Eu vi um post dizendo que eles estão caindo do céu. Satélites? Isso explica porque não temos internet nem sinal de TV. Não demora muito para perceber que os anéis não são apenas um espetáculo celestial. Eles estão atingindo diretamente a Terra, interferindo na nossa tecnologia e bloqueando o calor do Sol. E isso é só o começo. A cidade deveria ser um refúgio, um lugar onde respostas poderiam ser encontradas. Mas o que você encontra lá é exatamente o oposto. O colapso já começou. Você sabe que a universidade é o melhor lugar para buscar respostas. Se alguém pode entender esse fenômeno, são os cientistas. Então, você segue em frente, determinado a descobrir a verdade. Quando vocês entram no prédio, há um silêncio pesado no ar. É como se o tempo tivesse parado ali dentro. Mas então, vocês ouvem o som de passos apressados e vozes abafadas vindas de uma sala próxima. Vocês entram na sala e encontram um professor de astronomia fazendo cálculos frenéticos em um quadro branco. Ele parece exausto, com olheiras profundas e cabelos despenteados, mas seus olhos estão fixos nos números e gráficos à sua frente. Vocês precisam saber o que está acontecendo. Esses anéis são, bem, não temos certeza do que são exatamente, mas eles estão bloqueando a luz do Sol. É como se a Terra tivesse desenvolvido anéis como Saturno, mas isso é impossível. A menos que esses anéis parecem ser feitos de fragmentos de rocha e gelo, como os de Saturno. Mas aqui na Terra, tão perto do Sol, esses materiais não deveriam existir. Eles estão se acumulando rapidamente na atmosfera superior, bloqueando a luz solar e alterando drasticamente o clima global. Mas como isso é possível? De onde vieram esses anéis? Ninguém sabe ao certo.
Pode ser o resultado de algum evento cósmico, como a colisão de um asteroide com satélites artificiais em órbita. Ou talvez algo muito maior esteja acontecendo, algo que ainda não conseguimos compreender. O que sabemos é que, se isso continuar, a Terra entrará em uma nova era do gelo. A temperatura global está caindo rapidamente. Em questão de meses, partes do planeta podem se tornar inabitáveis. E dentro de um ano, bem, a vida como conhecemos pode simplesmente deixar de existir. Você sente um arrepio percorrer sua espinha. Não é apenas o frio que está aumentando, é a consciência de que o mundo está à beira de uma catástrofe sem precedentes. E agora, mais do que nunca, você precisa descobrir como impedir isso. Rápido! Vocês precisam sair daqui agora. Atenção! Todos os cidadãos devem voltar imediatamente para suas casas. Isso não é um treinamento. Repito, todos voltem para casa agora. Não há tempo para explicações. Peguem o carro e saiam daqui. As estradas ainda estão congestionadas, mas vocês precisam tentar chegar à rodovia antes que seja tarde demais. Você entra no carro com sua irmã, mas logo percebe que as estradas estão completamente bloqueadas. Carros abandonados, motoristas discutindo e famílias desesperadas criam um engarrafamento monstro. Não há como avançar de carro. Nós vamos a pé. Cada passo parece mais difícil do que o anterior. O ar está ficando mais gelado e você pode ver sua própria respiração formando nuvens brancas à sua frente. Os anéis no céu parecem ainda mais densos agora, bloqueando quase toda a luz solar. É como se o mundo estivesse sendo engolido por uma escuridão gélida. Enquanto você avança, uma sensação de medo começa a tomar conta de seu peito. Você sabe que precisa chegar em casa, mas a cada minuto que passa, fica mais claro que esse não é apenas um problema temporário. A era do gelo começou, e ninguém sabe quando, ou se, ela vai terminar. Cada passo parece mais pesado do que o anterior. A neve está começando a acumular rapidamente, transformando a paisagem em algo hostil e implacável. Você sabe que não pode parar, mas sua irmã está visivelmente exausta. Ela tropeça algumas vezes e você percebe que ela não vai aguentar por muito mais tempo. Vamos lá. Podemos descansar ali por um momento. A cena dentro da loja é quase surreal. Apesar do caos do lado de fora, aqui há um senso de ordem frágil. Os balconistas trabalham em silêncio, ajudando quem precisa sem pedir nada em troca. Você e sua irmã recebem jaquetas extras e aproveitam para recuperar um pouco de energia. Por um breve momento, você se permite sentir um pouco de esperança. Talvez, mesmo diante de toda essa devastação, ainda exista espaço para bondade e cooperação. Mas então, o som de vidro quebrando ecoa pelo ambiente. O frio está ficando insuportável e o céu está completamente escuro agora. Não há mais como continuar a jornada hoje. Vocês precisam encontrar abrigo aqui, pelo menos até o amanhecer. Você sabe que esta pausa é apenas temporária. O mundo lá fora está mudando rapidamente e o amanhã promete ser ainda mais difícil. Mas, por enquanto, tudo o que você pode fazer é aproveitar este momento de calmaria, enquanto ele dura. Você sabe que não pode baixar a guarda, mesmo neste momento de aparente calmaria. O frio lá fora é implacável e o vento parece estar ficando ainda mais forte. Cada rajada que atinge a loja faz as paredes tremerem, como se estivessem prestes a ceder. Sem o fogo, a temperatura dentro da loja começa a cair rapidamente. Você se levanta e caminha até uma das janelas, tentando avaliar a situação lá fora. Quando você abre cuidadosamente a cortina, uma enorme rajada de neve invade o espaço, cobrindo seu rosto e fazendo todos gritarem. Você percebe que essa tempestade de neve não é normal. É como se o mundo inteiro estivesse sendo engolido por uma força maior, algo que ninguém pode controlar. E, enquanto tenta reparar a janela, você escuta um som que faz seu sangue gelar, um estrondo distante, como um trovão gigante. As pessoas estão em pânico agora. Algumas choram, outras gritam, mas todas sabem que este lugar não é seguro por muito mais tempo. Você olha para sua irmã, que está tremendo de frio e medo, e sabe que precisam tomar uma decisão rápida. Você senta ao lado do fogo recém-aceso, olhando para as chamas fracas. Sabe que esta noite será longa e cheia de perigos. Mas, mesmo assim, algo dentro de você se recusa a desistir. Talvez haja uma chance, uma pequena chance,
de sobreviver a tudo isso. Quando o dia finalmente chega, você percebe que a situação lá fora é ainda pior do que imaginava. Tudo está coberto por uma camada espessa de neve, como se o mundo tivesse sido transformado em um deserto gelado. Não há sinais de vida normal. Carros abandonados, árvores quebradas pelo peso da neve e silêncio absoluto. Você acena freneticamente para chamar a atenção do motorista. Quando o caminhão finalmente para ao seu lado, o motorista abre a porta e grita para todos ouvirem. Estamos levando as pessoas para um abrigo seguro. Há um shopping a poucos quilômetros daqui que foi transformado em um centro de emergência. Venham rápido, não temos muito tempo. Você sabe que este pode ser o único transporte disponível por um bom tempo. Cada segundo conta, e o frio implacável não dá trégua. O caminhão começa a se mover novamente, avançando lentamente pela rodovia coberta de neve. Cada cena pela janela é um lembrete do caos que tomou conta do mundo. Mas, mesmo assim, há pequenos gestos de humanidade em meio à devastação. Você observa o motorista trabalhar, determinado a salvar tantas vidas quanto possível. Este lugar parece ser um refúgio temporário, mas você sabe que nada está garantido. Os anéis ainda dominam o céu e o frio continua aumentando. Mesmo assim, há algo reconfortante em ver tantas pessoas lutando juntas para sobreviver, pelo menos por enquanto. Você entra no shopping e percebe imediatamente que este lugar não é exatamente um refúgio seguro. É mais como um microcosmo do caos lá fora, embalado em 4 paredes e tetos de vidro. As pessoas estão tentando se organizar, mas o medo e a incerteza pairam sobre todos. Apesar das condições precárias, há sinais de esperança. Voluntários distribuem água e comida enlatada, médicos improvisam atendimentos em cantos isolados do shopping, e algumas crianças brincam timidamente com bolas velhas encontradas nas prateleiras da loja de esportes. Mas você sabe que essa paz é frágil. Você olha para o céu e vê mais destroços orbitais começando a cair. Os anéis não apenas bloqueiam a luz solar, eles estão despedaçando tudo que resta de nossa tecnologia espacial. Isso significa que qualquer chance de comunicação global foi completamente eliminada. Isso é só o começo. Se os anéis continuarem se expandindo, todo o lixo espacial em órbita vai começar a cair. Não haverá lugar seguro. Você percebe que este lugar, apesar de ser melhor que conseguiram encontrar, está longe de ser seguro. O frio implacável, a falta de comunicação e o medo constante de novos desastres criam uma atmosfera sufocante. E, mesmo assim, algo dentro de você insiste em continuar lutando. Mas antes de mergulharmos mais fundo nessa história, gostaria de fazer uma pausa para lembrar. Se você está acompanhando até aqui, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou desse momento tenso e se inscrever no canal para ver o desfecho dessa jornada épica. Vale a pena ficar até o final. Os dias no shopping começam a se fundir em uma rotina monótona de sobrevivência. A comida está acabando, a água é racionada e o frio implacável continua avançando. Cada minuto parece mais longo do que o anterior, e o peso da incerteza está deixando marcas profundas nas pessoas. Você percebe que o maior inimigo não é apenas o frio ou a falta de recursos, mas o desespero que lentamente consome todos ao seu redor. Sua irmã, antes tão cheia de energia, parece ter perdido parte de sua vitalidade. E você sabe que precisa fazer algo para mantê-la, e assim mesmo, firme. Eu tenho uma teoria. Se conseguirmos entender melhor o padrão de expansão desses anéis, talvez possamos encontrar uma maneira de reverter o processo. Mas precisamos de mais dados, e isso significa sair deste lugar. E se for arriscado demais, já vimos o que acontece lá fora. Se ficarmos aqui, estamos condenados. Pelo menos lá fora, há uma chance, por menor que seja, de encontrarmos algo que nos ajude. Não podemos simplesmente esperar que tudo se resolva sozinho. Você sabe que o shopping não vai aguentar por muito mais tempo. As paredes estão rachando, o vidro está se partindo e o frio está se infiltrando cada vez mais rápido. É apenas uma questão de tempo até que este lugar se torne tão inabitável quanto o mundo lá fora. Amanhã será um novo dia, e você sabe que precisará tomar uma decisão difícil. Ficar aqui significa sucumbir lentamente, partir significa enfrentar o desconhecido. Qual será a sua escolha? Você sabe que não há mais tempo a perder. O shopping está à beira do colapso, e ficar aqui significa aceitar uma morte lenta e dolorosa.
A conversa com o professor ecoa em sua mente. Se ficarmos aqui, estamos condenados. As palavras são pesadas, mas verdadeiras. Eu marquei alguns pontos no mapa. Se conseguirmos chegar a pelo menos um deles, talvez encontremos dados suficientes para entender melhor esses anéis. Mas precisamos ser rápidos e cuidadosos. Cada pessoa carrega consigo não apenas suprimentos, mas também a esperança de que essa missão pode significar a diferença entre a sobrevivência e o fim. Mas você sabe que o caminho até lá será traiçoeiro. O frio implacável, as tempestades de neve e os destroços caindo do céu são apenas algumas das ameaças que os aguardam. Você olha ao redor e percebe que o mundo lá fora é ainda mais inóspito do que imaginava. Tudo está congelado, silencioso e imóvel, como se a própria terra estivesse morrendo. Mas, mesmo assim, você avança, determinado a encontrar respostas, ou pelo menos uma chance de sobreviver. Cada passo é uma batalha contra o frio e o medo. Você sabe que o próximo abrigo no mapa está a quilômetros de distância, e não há garantia de que estará intacto. Mas, mesmo assim, há algo dentro de você que insiste em continuar lutando. Talvez seja a esperança, ou talvez seja simplesmente a recusa em desistir. Cada passo é uma luta. O frio está insuportável, e o peso da neve torna cada movimento extremamente difícil. Você olha para trás e vê sua irmã tremendo intensamente, mesmo com várias camadas de roupas. A mãe carrega seu filho nos braços, mas está visivelmente exausta. E o jovem engenheiro está começando a mostrar sinais de hipotermia. Vamos lá. Podemos usar aquele lugar para nos proteger do vento por alguns minutos. Você sabe que não podem ficar aqui por muito tempo. O frio vai acabar penetrando este lugar também. Mas, enquanto o grupo tenta recuperar forças, algo inesperado acontece. Os anéis não estão apenas bloqueando a luz solar. Eles estão despedaçando-se lentamente, lançando fragmentos massivos na superfície da Terra. Cada impacto é uma lembrança de que o tempo está se esgotando. Se continuarmos nesse ritmo, nunca chegaremos ao próximo ponto antes do anoitecer. Precisamos encontrar um atalho. Podemos tentar cortar caminho pela floresta. Será mais rápido, mas também mais perigoso. Alguém tem alguma objeção? A floresta é como um labirinto branco, onde cada passo pode ser uma armadilha. Galhos quebrados e troncos caídos bloqueiam o caminho, e o frio parece ainda mais intenso entre as árvores. Mas vocês avançam, determinados a alcançar o próximo abrigo antes que seja tarde demais. Não temos tempo. Se pararmos agora, podemos não conseguir recomeçar. Você sabe que essa jornada está testando os limites de todos. Mas, mesmo assim, algo dentro de você se recusa a desistir. Talvez seja esperança, ou talvez seja simplesmente a necessidade de proteger aqueles que ama. Vocês finalmente chegaram ao abrigo, mas ele não é exatamente como vocês imaginavam. A estação está silenciosa, envolta em uma atmosfera sombria e assustadora. O frio lá dentro é quase tão intenso quanto lá fora, mas pelo menos há paredes sólidas para protegê-los dos ventos cortantes. Esses equipamentos podem nos dar algumas respostas, ou pelo menos uma pista sobre o que está causando esses anéis. Enquanto o grupo tenta se organizar, você percebe algo estranho. Uma das paredes da estação está coberta por anotações rabiscadas à mão, gráficos e mapas marcados com pontos vermelhos. Parece que os cientistas que trabalhavam aqui estavam investigando algo muito maior do que apenas o clima. Isso faz sentido. Uma anomalia subterrânea poderia criar esses anéis? É uma hipótese audaciosa, mas não impossível. Se houver uma fonte de energia subterrânea emitindo forças gravitacionais anômalas, isso poderia explicar por que materiais orbitais estão sendo atraídos para formar os anéis. Mas isso significa que precisamos ir mais fundo. Você percebe que essa estação é apenas o começo. As anotações mencionam uma instalação subterrânea próxima, construída para estudar fenômenos geológicos incomuns. Se conseguirem chegar lá, talvez encontrem uma maneira de reverter o processo. Mas o caminho até lá será ainda mais perigoso. Não temos tempo a perder. Precisamos sair daqui agora. Você sabe que o próximo capítulo desta história será o mais difícil de todos. Mas, mesmo assim, algo dentro de você insiste em continuar lutando. Talvez seja esperança, ou talvez seja simplesmente a necessidade de encontrar respostas. Vocês estão prestes a entrar em um lugar que poucos humanos jamais pisaram.
As paredes da escada são frias e úmidas, cobertas por musgo congelado e marcas de ferrugem. Cada passo ecoa no silêncio opressor, como se o próprio abismo estivesse observando vocês. Você sabe que essa jornada subterrânea é arriscada, mas também é sua única chance de encontrar respostas. Cada passo parece levar vocês mais longe do mundo que conheciam e mais perto de algo desconhecido e potencialmente perigoso. Isso é incrível. Esta instalação foi construída para estudar fenômenos geológicos extremos. Mas parece que algo aqui foi ativado ou talvez sobrecarregado. Atenção! Anomalia gravitacional detectada. Origem: núcleo terrestre. Status: crítico. Essa anomalia não é natural. Algo ou alguém a ativou propositalmente e agora está crescendo, alimentando-se da energia do núcleo da Terra. Se pudermos desativar essa coisa, talvez possamos reverter os anéis. Mas, e se fizermos algo pior? Não temos escolha. Se não tentarmos, o mundo lá em cima vai continuar morrendo. Você sabe que esta decisão pode ser a mais importante de suas vidas. Desativar a máquina pode salvar o mundo ou destruí-lo completamente. Mas, mesmo assim, algo dentro de você insiste em continuar lutando. E antes de descobrirmos o que acontece a seguir, gostaria de fazer uma pausa para lembrar. Se você está acompanhando até aqui, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou dessa reviravolta emocionante e se inscrever no canal para ver o desfecho dessa jornada épica. O próximo bloco será o grande final. Você sabe que o tempo está se esgotando. A máquina está sobrecarregada, alimentando-se da energia do núcleo da Terra enquanto os anéis lá em cima continuam a se expandir. Se algo não for feito agora, não haverá volta. Desativação manual requer sacrifício de energia externa. Aviso: processo irreversível. Isso significa que alguém precisa ficar aqui para estabilizar a transferência de energia enquanto os outros escapam. Se o processo for interrompido, tudo terá sido em vão. Eu vou ficar. Vocês precisam voltar para a superfície e garantir que o mundo saiba o que aconteceu aqui. Eu posso fazer isso funcionar. Prometa-me que vai continuar lutando por todos nós. Você está fazendo a coisa certa. Mas lembre-se, o sacrifício só vale a pena se trouxer esperança. Não desista até o último segundo. Você sabe que esta é a escolha mais difícil que já fez. Mas também sabe que, às vezes, o maior ato de coragem é aceitar o peso do sacrifício pelo bem maior. Lá em cima, o mundo começa a renascer. O gelo derrete, o vento amoinou, e os primeiros raios de sol atravessam as nuvens. Mas lá embaixo, o protagonista permanece, sentado no chão da câmara subterrânea, exausto, mas em paz. Ele sabe que fez o que precisava ser feito. Protocolo completo. Terra estabilizada. O mundo foi salvo, mas ao custo de um grande sacrifício. E enquanto o sol brilha novamente sobre a terra, aqueles que sobreviveram prometem nunca esquecer o herói que deu tudo para devolver a luz ao mundo. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa jornada emocionante. Deixe seu like, comente o que achou do final e se inscreva para mais histórias como essa. Até a próxima!